Muito obrigado aos vereadores que permanecem aqui. Eu sigo nesse diálogo com o vereador Ramon, porque algumas coisas que o senhor falou são mentira, vereador Ramon. E eu vou corrigir as mentiras que o senhor falou aqui. A primeira questão é... as queimadas tiveram o mesmo número de 2022 que tiveram no ano de 2025. É uma vergonha as queimadas, vereador Ramon. Isso é verdade. Inadmissível que nós tenhamos queimadas nesse modelo que nós temos. Concordo plenamente com o senhor. Agora, eu tive a oportunidade de estudar o modelo de satélite instalado pelo presidente Lula no primeira e segunda gestão, que foi descontinuado pelo governo Bolsonaro, chama Sistema DETER, e o senhor, com certeza, tem a oportunidade de procurar nas redes sociais e também no núcleo do governo, e vai poder verificar os grandes problemas que nós tivemos, infelizmente, por falta de investimento do governo Bolsonaro. Mas vamos tratar de placas solares. O senhor sabe que a tributação das placas solares no Brasil se deu por um marco legal, que é a Lei 14.300 do ano de 2022, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então, bom, o senhor pode procurar, estou vendo que o senhor está no computador, então vamos lá. Lei 14.300 de 2022, que trata da tributação dos painéis solares e da energia no Brasil, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Em março de 2023, por meio de decreto, o presidente Lula isentou as placas solares do pagamento de IPI, PIS, COFINS e imposto de importação. Então, quem tributou foi o Bolsonaro, quem tirou o imposto foi o Lula. A crise no setor energético tem uma relação intrínseca com juro de 15%. Que eu e o senhor concordamos, é inadmissível o Banco Central manter juros a 15%. Mas vamos restabelecer a verdade. Quem tributou? Bolsonaro. Quem tirou o tributo? Lula. Qual é o fato gerador? O imposto, porque grandes importações, ninguém tem capacidade de fazer, grandes importações, ninguém tem capacidade de fazer sem a tomada de dinheiro. E está muito caro tomar empréstimo nesse país. Vamos lá. Presidente, queria tratar sobre um outro tema que também é de relevância para essa cidade, que é o Supremo Tribunal Federal e a apreciação da possibilidade de reconhecer a incompetência plena da Justiça do Trabalho para o julgamento de contratos supostamente civis entre pessoas que prestam serviço. Todo aquele que é formado em direito tem ciência das características do vínculo. E essas características do vínculo de emprego vão estar na onerosidade, então não pode ser um vínculo voluntário. Ela vai ter que ter subordinação, necessariamente, e além da subordinação e da onerosidade, para que haja um vínculo de emprego, vai ter que haver pessoalidade, capitão Ramon. Então, o senhor vem até essa Câmara, recebe salário dessa Câmara e não pode mandar ninguém no seu lugar. Então, obviamente, o senhor recebe para ser um servidor dessa Câmara, como recebia no Exército. E o Supremo Tribunal Federal abriu um debate sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que parece representar, talvez, a pior tragédia que pode acontecer para os trabalhadores nesse Brasil, que é a possibilidade do reconhecimento da incompetência plena, em desacordo com a disposição da Constituição Federal, da Justiça do Trabalho, para que seja a Justiça competente para reconhecer ou não um vínculo de emprego. Então, fica esse meu repúdio ao Supremo Tribunal Federal nessa pauta, em especial na admissão do recurso extraordinário pelo ministro Gilmar Mendes, que não está lá para falar como gostaria que fosse a Constituição. Está lá para determinar qual é o entendimento da Constituição. E a Constituição determina com clareza que, no caso de vínculos de emprego, a competência é plena da Justiça do Trabalho para julgar. Por fim, presidente, queria fazer meus agradecimentos semanais, em especial ao nosso secretário de Obras, Lucas Suzin. Secretário Lucas Suzin, que tem me auxiliado muito, em especial na região do Risso. Em todas as demandas que nós apresentamos, ele tem sido célere no atendimento e de uma gentileza e presteza ímpar. Lucas, parabéns pelo teu trabalho, parabéns a toda a tua equipe que tem se dedicado tanto a essa cidade. Queria te agradecer, em especial, pelo que tem feito pela comunidade do Desvio Risso e alguns pedidos que eu apresentei, e o que tem feito também para o pessoal das cavalgadas na nossa cidade, com o auxílio da Secretaria de Obras, muita coisa tem sido melhorada na nossa cidade. Então, muito obrigado a ti, Lucas Suzin, parabéns pelo teu trabalho, e nós, da bancada do PCdoB, temos ciência que, embora sejamos de oposição, somos capazes de elogiar aqueles que trabalham para essa cidade avançar, a exemplo do senhor. Presidente, muito obrigado pela gentileza e desejo um ótimo final de semana a todos. Obrigado, vereador Cláudio Bardi. Com a palavra, vereador Edson da Rosa.